Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Um prazer em recebê-lo em nosso estúdio, deputado. Obrigado, Jorge, pelo convite. O assunto de hoje, educação, uma boa notícia na área da educação, em especial aos professores. Vamos falar sobre a meia entrada para os professores da rede municipal. Aliás, deputado, conte um pouco da história desta lei, desta proposta. Essa lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, Jorge, é uma antiga reivindicação, não só da rede municipal de São Paulo, porque a luta começou aqui em São Paulo, né, na época em que eu ainda era vereador da cidade de São Paulo, fui vereador durante 2 mandatos. Eu já tinha aprovado essa lei 2 vezes na Câmara Municipal, uma em 2003, mas na ocasião aprovei, porém a ex-prefeita Marta Suplicy vetou a lei, vetou. E depois eu aprovei novamente em 2005, quando nós já tínhamos outro prefeito, que era o José Serra. O José Serra também vetou a lei, prejudicando os professores. Aí eu fui eleito deputado estadual, vim para a Assembleia Legislativa e foi um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui para estender o benefício que já existe aos professores da rede estadual de ensino para os professores das redes municipais. Já existe uma lei estadual que foi aprovada aqui em 2006, que já garante a meia entrada para os professores da rede estadual de ensino. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma emenda a essa lei. Eu incluí também nessa lei estadual de 2006 os professores das redes municipais. Então, por exemplo, um professor que leciona na rede municipal de Ribeirão Preto, de Catanduva, de Santos, de Peruíbe, de qualquer cidade do nosso Estado, ele tem agora o direito também de ingressar num cinema, sim, num teatro, num show. Ele pode ir no show do Chico Buarque e pagar meia entrada. Ele vai no teatro e paga meia entrada. Ele tem o mesmo direito que o professor da rede estadual, a partir da lei que nós aprovamos aqui. Então foi uma luta muito árdua, nós demoramos... Por que dessa resistência, dessa dificuldade em ampliar esse benefício para os professores das redes municipais? São 645 municípios no estado de São Paulo, 645 redes municipais. Eu acho que deve ter muita pressão, Jorge, talvez dos donos, dos proprietários desses estabelecimentos, que é um erro gravíssimo, porque eles deveriam pensar o seguinte, que é um público novo que vai... inclusive pagar minha entrada, mas é um público novo que vai ter acesso aos bens culturais produzidos em cada cidade, em cada município. Então, na verdade, do ponto de vista, até do ponto de vista do lucro... Comercial, né? Do ponto de vista comercial, o proprietário de um cinema, de um teatro, ele vai ter vantagens desse ponto de vista. E tem mais, o professor é formador de opinião pública, ele vai fazer divulgação daquela peça, daquele filme, ele vai atrair para os cinemas e para os teatros e para os shows outras pessoas, alunos, outros professores. Eu acho que até do ponto de vista, como você disse, comercial, é um bom negócio para os donos desses empreendimentos. Mas eu acho que tem muita pressão em cima dos governos, e os governos cedem normalmente para grupos empresariais e não cedem para professores, para movimentos sociais organizados. O próprio funcionalismo. O próprio. Exatamente. Então, eu acho que essa foi a grande resistência, porque nós tivemos 2 vetos na Prefeitura de São Paulo. A Marta Suplicy vetou o nosso projeto. Aqui a proposta chegou a ser vetada aqui na casa? Foi vetada em 2007, quando nós aprovamos pelo governador José Serra, e nós derrubamos o veto agora. Exatamente há poucos dias atrás, a lei foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no último dia 31, agora no dia 31 de março, que está a publicação da lei. Nós derrubamos o veto aqui com muita dificuldade, mas conseguimos. Agora é uma lei e todo professor da rede municipal, das redes municipais, tem acesso à meia entrada em cinema, em teatro, em shows e também em atividades ligadas ao esporte também. Ao esporte também. Não era paradoxal o professor de uma rede estadual poder pagar meia entrada e o da rede municipal não poder? Ele não se sentia um cidadão de segunda classe? Ou seja, imagine uma pequena cidade, a Piaí, tem a rede municipal, tem a rede estadual. O benefício só cobria o professor do Estado? É um absurdo isso, né? Nós defendemos a isonomia, né? Direitos iguais, e hoje nós conseguimos isso e todo professor agora já tem esse direito. Foi uma luta que surgiu aqui na cidade de São Paulo. Eu sou professor da rede municipal de São Paulo, eu sou licenciado do meu cargo, porque eu estou aqui na Assembleia Legislativa, sou, na verdade, hoje diretor de escola municipal. Então, essa é uma antiga reivindicação da nossa categoria, que agora se tornou
realidade de fato. E teve um efeito colateral positivo, que eu brinco até com os professores, falando que nós não só beneficiamos os professores da rede municipal de São Paulo, mas de todo o estado de São Paulo. Os 645 municípios estão sendo beneficiados com a aprovação dessa nossa lei. Qual foi a resposta do público, dos professores, com relação à queda do veto e aprovação dessa lei? Olha, deputado? nós estamos recebendo aqui cumprimentos e muito apoio, porque, como eu disse, era uma antiga reivindicação, nós fizemos abaixos assinados, nós fizemos movimentos, audiências públicas, então teve muita mobilização para que a lei fosse aprovada. Não foi fácil, teve mobilização dos professores. Então agora os professores estão gostando muito, estão tendo até uma certa dificuldade, já tem professor querendo ir no cinema agora com a nova lei, mas a lei nem chegou ainda no cinema, no teatro, porque é nova, né? Acho que o cinema nem está sabendo preparado, ainda, né? Está preparado, não tem conhecimento da lei. Eu estou até pedindo aqui, nós estamos viabilizando aqui uma medida para comunicar todos os cinemas, teatros, as casas de espetáculos, para que todos tenham uma cópia da lei e um ofício aqui da Assembleia Legislativa dando conta de que a lei está em pleno vigor, tem que ser respeitada em todo o estado de São Paulo. Aliás, todos sabem que tem leis que pegam e outras que não pegam, ou seja, como fazer cumprir essa lei, como fiscalizar, inclusive. Não. O professor deve reivindicar o seu direito? Deve reivindicar, levar a lei. No nosso site nós disponibilizamos a lei na íntegra, juntamente estamos disponibilizando também um atestado, aqui um documento da Assembleia Legislativa de São Paulo, mostrando que a lei está em pleno vigor em todo o estado de São Paulo. Então, faça cumprir a lei, né? Se ela não é cumprida, nós podemos acionar o Ministério Público, nós vamos tomar medidas em relação a isso. Mas vai ser porque se o professor da rede estadual já é respeitado nesse sentido, então o cinema vai ter que atender também a reivindicação da nossa lei, incluindo o professor da rede municipal. Não há por que negar esse direito. Eu perguntei sobre a resposta positiva dos professores, mas houve também, de outra parte, uma resposta negativa da parte dos exibidores, os donos de cinema, donos de teatro. Houve alguma represália, vamos dizer assim, da parte deles em relação ao seu mandato, deputado? Eu recebi críticas quando eu apresentei o projeto. Já há alguns anos atrás, eu fui duramente criticado por esse setor. Mas aí nós fizemos uma opção, nós estamos a serviço aqui do magistério público, dos professores, dos profissionais da educação. Nós não temos nenhum compromisso e, além do mais, na verdade, essa proposta, ela enriquece toda a sociedade. A partir do momento que o professor tem acesso à cultura, tem acesso a bons filmes, boas peças teatrais, bons shows. Já pensou no show do Chico? O Chico Buarque está fazendo show aqui em São Paulo. E muita gente já fala assim, para o salário do professor, ele não tem dinheiro para pagar. Mas se ele vai pagar meia, ele pode ver o Chico Buarque de Holanda, que traz uma grande contribuição para o projeto pedagógico da escola, tanto do ponto de vista musical, do ponto de vista Chico literário. Estão em todos os vestibulares Exatamente. Aí. Tem os livros do Chico Buarque, a história do Chico Buarque de Holanda. Então o professor pode ter acesso a um show do Chico Buarque hoje aqui em São Paulo, por exemplo, pagando a meia entrada. Então a sociedade toda ganha, porque quanto mais o professor tem acesso aos bens culturais e quanto mais ele se desenvolve do ponto de vista cultural, mais ele repassa isso para os seus alunos e para a sociedade. Melhora o professor, melhora o aluno. Melhora a qualidade de ensino, sobretudo. Deputado, ainda no capítulo Educação, a jornada do piso. Explique para o nosso telespectador o que vem ser isso. Olha, nós temos uma lei que foi aprovada no Brasil em 2008, a Lei 11.738, que estabelece o piso nacional salarial de todos os professores das escolas públicas brasileiras, das redes municipais e estaduais. E dentro dessa lei, existe um artigo que estipula também, determina a jornada do piso, qual vai ser a jornada de trabalho desse piso. Hoje o piso gira em torno de R$ 1.481 por uma jornada de 40 horas semanais. É um piso muito baixo, né? O professor ganha mal no Brasil e esse piso não ajudou muito, na verdade, né? Principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo já se ganha mais. Ganha mais. São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em vários estados. Mas muito se fala que em estados do Nordeste não haveria capacidade financeira dos estados em bancar mas piso aí nacional. O governo federal tem que complementar, tem que fazer a suplementação orçamentária, como determina a legislação. Agora o governo federal também é omisso em relação a isso, ele não investe. Ele estipula um piso, mas depois não cumpre a contrapartida. Lógico, ele tem que suplementar, né? Se o município lá do interior de Sergipe, da Bahia, de Pernambuco, não consegue pagar esse piso, que é pouco, R$ 1.451. Então, o governo federal tem que suplementar a prefeitura para pagar esse salário. É o que determina
a legislação, mas isso não vem acontecendo, por isso que tem toda essa crise. Mas, de qualquer forma, aqui em São Paulo não está em discussão a questão do valor. Do valor, porque até porque o nosso se paga valor é um acima do pouco valor. maior, não é grande coisa também, o salário do Estado de São Paulo é um dos mais baixos do Brasil. Mas a nossa grande discussão aqui é a jornada do piso, porque a lei determina também que 1/3 dessa jornada seja destinada ao trabalho fora da sala de aula. Que é aquele Isso não momento, está sendo cumprido aqui no Estado de São Paulo? Que é o momento que o professor prepara as aulas, que o professor faz as leituras, as pesquisas, que o professor corrige as provas, prepara as avaliações, o trabalho em que o professor, é o momento que o professor atende a comunidade escolar, e ele tem que ganhar para isso, porque é um trabalho também. Então, 1/3 dessa jornada, ou 33% da jornada, então essa parte da jornada é destinada justamente extra sala de aula, extra classe. Só que o governo do estado não respeita a lei, que é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, foi sancionada pela Presidência da República e depois tem mais, ela foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, porque 5 estados ingressaram com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade na época da sua aprovação. E eles perderam. O Supremo determinou que a lei é constitucional, tem que ser respeitada em todo o território nacional pelos municípios e estados. Então, não tem mais discussão. E tem mais um agravante aqui no Estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Educação está descumprindo uma decisão do Tribunal de Justiça, que deu uma sentença favorável à lei. Sim. Ou seja, o Estado de São Paulo é um estado fora da lei, não está respeitando a lei federal e nem a sentença judicial. É um absurdo isso. Sob qual argumento? Argumento de que o governo fica em contradição, tem uma posição antagônica. Em alguns momentos diz que não tem recursos, que ele teria que contratar mais de 50 mil professores. Não corresponde à verdade. Esse 1/3 que o professor fica fora de aula teria que ser complementado com mais professores. Exatamente, com a contratação de outros professores. E o senhor falou em número 50 mil? Essa é a argumentação do governo. O governo fala que tem que contratar 50. Nós questionamos esses números, né? E a outra argumentação do governo é que ele já cumpre a lei. Ele fez um malabarismo matemático, dizendo que ele já cumpre a legislação. Isso não é verdade também. Inclusive, recentemente nós tivemos uma audiência pública aqui, na Assembleia Legislativa, pela nossa comissão, que é a Comissão de Educação. O secretário não compareceu, mandou os seus representantes, que não conseguiram explicar nada, saíram daqui desmoralizados. O fato é que, na prática, a jornada não existe no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele só investe em jornada 17% da carga horária. A média dos estados brasileiros, até a aprovação dessa lei, era de 33%, a média dos estados. Tem estado que investe até 50% nessa jornada. O Mato Grosso do Sul, o professor dá 50% das suas aulas, da sua jornada dentro da sala de aula e 50% ele fora. O estado de São Paulo só 17%, é um dos estados que tem a menor jornada extra classe do Brasil, a menor. E como melhorar a qualidade da educação se esse 1/3 da carga horária, da jornada do professor, que poderia ser cumprida fora da sala de aula, não é cumprida? Então, se o professor não tem tempo para preparar aulas, para pesquisar, para ler, o professor tem que pesquisar, ele é formação continuada o tempo todo, o professor não pode parar, o conhecimento ele é mutante, ele é dinâmico. Então, o professor tem que estar a todo momento se atualizando, ele precisa de um tempo. Ele precisa de um tempo para preparar textos, aulas. O professor não chega na sala de aula sem planejamento. O planejamento é feito diariamente, semanalmente. Então, ele tem que ter um tempo remunerado para fazer esse trabalho, porque ele tem que corrigir provas, ele tem que ser remunerado por isso. Tem que preparar as suas aulas. Exatamente, principalmente preparar as suas aulas. Então, por isso que a jornada do piso é fundamental, por isso que entrou como uma lei federal, entendeu? É do senso comum que decisão judicial não se discute, se cumpre, no caso paulista. No caso paulista, que é um governo contraditório, esquizofrênico, porque quando interessa, ele cumpre, quando não interessa, por exemplo, o caso do Pinheirinho, que nós já discutimos muito aqui na Assembleia Legislativa, quando foi para desapropriar 6 mil pessoas e jogá-las no olho da rua, aquilo foi um verdadeiro massacre social, existia uma liminar extremamente duvidosa, o governador foi e cumpriu, do dia para a noite cumpriu a liminar, dizendo que cometeu aquele ato bárbaro, né, e desumano, porque tinha uma lei, tinha uma determinação, daí ele cumpriu, porque interessava beneficiar o Naginarras, a especulação imobiliária, né, o poder econômico. Agora, quando é para beneficiar a educação, daí não cumpre a lei, essa contradição que o governo vive hoje aqui no Estado de São Paulo, é um governo fora da lei.
ele só entra dentro da lei quando é para beneficiar os grandes, nas ginarras, a especulação imobiliária. E como fazer cumprir? Ou seja, os professores podem brigar, determinar que pelo menos esse terço ou uma parcela da sua jornada seja cumprida fora da sala de aula? Sim, os professores estão entrando com ações judiciais. Já existe um movimento da POSP, que é o Sindicato dos Professores, mas os professores podem também ingressar com ações individuais porque é lei federal. Tem uma lei federal que foi aprovada no Congresso, foi sancionada, logicamente, pela Presidência da República e foi confirmada pelo Supremo. Então, é uma causa ganha. Em última instância, é uma causa ganha, não tem como perder. Então, muitos professores já estão entrando, alguns já estão ganhando essa causa. Tem que entrar mesmo, fazer a luta jurídica, mostrando para o governo estadual que ele tem que cumprir a legislação e que ele tem que melhorar a educação do nosso estado. Porque o grande beneficiado vai ser o aluno. Claro. É o aluno, o professor também, mas sobretudo o aluno que vai ter acesso à qualidade de ensino. Pela oportunidade, o senhor falou da questão dos professores, mas há também os servidores do judiciário, quando reivindica o cumprimento de um acordo de 2010. Acordo não cumprido, deputado. Exatamente. Nós estamos acompanhando desde 2010 a grande luta dos servidores do judiciário, que é um servidor muito desvalorizado pelo TJ, né? Nós estamos acompanhando um verdadeiro escândalo no Tribunal de Justiça de São Paulo, pagando indenizações milionárias aos desembargadores, pagando inclusive indenizações com juros acima do previsto. Que o senhor já teve a oportunidade de denunciar da tribuna, inclusive até num programa da TV Assembleia, junto ao Corregedor-Geral de Justiça, não é, deputado? Exatamente. Nós estamos fazendo essa denúncia e cobrando do TJ medidas em relação a isso. Tem vários escândalos assim de beneficiar apenas a magistratura em detrimento dos servidores. Por exemplo, os servidores também têm férias atrasadas, licença-prêmio que não receberam, indenizações que não foram pagas. Agora, é engraçado que o Tribunal de Justiça só paga as indenizações para os desembargadores, para alguns setores da magistratura. E os 40 ou 50 mil servidores do Judiciário, que são os responsáveis pela manutenção, pelo funcionamento da Justiça no Estado de São Paulo, são preteridos, são prejudicados. O TJ deve, Jorge, para os servidores mais de 2 bilhões. 2 bilhões? 2 bilhões de reais. Mas isso não é muito em indenizações. Como esse dinheiro então, tem servidor... retirado da Justiça? Não, veja bem, primeiro tem que parar de indenizar a magistratura. Porque nem é toda a magistratura, é um pequeno grupo da magistratura que é esse grupo que é beneficiado, porque até uma outra parte está descontente também, porque não tem as suas indenizações feitas. Mas não são dois pesos e duas medidas? Beneficia-se um pequeno grupo de magistrados, de desembargadores ou de juízes, em detrimento da grande maioria dos servidores do Judiciário? É isso que nós estamos denunciando exaustivamente. Inclusive, nós já acionamos o Conselho Nacional de Justiça. Acho que o Conselho Nacional de Justiça é muito importante hoje no Brasil. A ministra corregedora Eliana Calmon está fazendo um brilhante trabalho de investigação, de devassa e colocando o dedo na ferida para acabar com esses feudos que existem em vários tribunais de justiça do nosso país. É um trabalho importante de controle do judiciário, de transparência, de democratização. E essa luta passa também pelo investimento nos servidores do judiciário, porque esses são desrespeitados nos seus direitos trabalhistas, acordos feitos em dissídio coletivo, em negociações de greves não são cumpridos, como a greve 2010, que eu participei, participei apoiando, logicamente. Nós tentamos instalar na época uma CPI do Judiciário aqui na Assembleia Legislativa, mas o governo, o TJ não cumpriu, Jorge, não cumpriu o acordo. Mas não está na Constituição que os poderes são independentes, inclusive administrativamente, e deveriam sê-lo também via orçamento? O orçamento público que é votado nesta Casa de Lei, 156 bilhões. Exatamente, mas é só na lei, porque, veja bem, o Executivo controla, né, do ponto de vista financeiro, tanto o Judiciário como a Assembleia Legislativa. Ele tem a caneta na mão. Então, o governador, por exemplo, fez um corte, eu diria criminoso, do orçamento do Judiciário. O Judiciário entregou um orçamento de aproximadamente 13 bilhões de reais, e o governador Alckmin fez um corte de quase 50%. Um absurdo, cortando verbas importantes do Judiciário, como, por exemplo, verbas para a Coordenadoria da Infância e da Juventude, que tinha uma previsão orçamentária de 60 milhões para investir nas varas da criança e do adolescente em todo o estado de São Paulo, para contratar assistentes sociais, psicólogos. E, no entanto, o governador
ele fez um corte de quase 100%. Não Sim, foi foram só 10 milhões apenas para coordenar. Não, nem isso. R$10. R$10. Só que daí nós fizemos um movimento aqui na Assembleia Legislativa, apresentando emendas, conseguimos de R$10 elevar para 10 milhões de reais, que é pouco. Segundo informou o desembargador Antônio Carlos Malheiros. O Malheiros, que é um desembargador militante dessa área, que veio aqui pedir para os deputados ajudarem nessa área. Nós apresentamos emendas, não só para beneficiar essa coordenadoria, mas para que aumentasse o orçamento, mas para recompor o orçamento. Não é muito pouco, pouco em termos de milhões, orçamento para o judiciário, até porque as varas de infância e juventude praticamente inexistem, são incipientes no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Imagina que esses casos são tratados, Jorge, nas varas criminais, olha que absurdo, né? Casos sensíveis como esses. Enfim, agora nós cumprimos o nosso papel denunciando, fiscalizando. Agora, a independência de poderes é uma farsa, para inglês ver, não existe independência nenhuma. O executivo controla o judiciário e controla também o legislativo no nosso país, porque ele que tem o orçamento, controla o orçamento. Então, infelizmente, tanto o judiciário está de joelhos, como também o legislativo para o poder executivo. Como mudar esse estado de coisas? Como a população pode ficar mais vigilante, cobrar do governo, e governo eu digo aqui judiciário, legislativo e executivo? A população tem várias maneiras de pressionar assim, o investimento nas áreas públicas, né? Para direcionar o orçamento, você falou em 156 bilhões de reais, o orçamento do Estado de São Paulo. Esse orçamento é disputado. De um lado as empreiteiras querem, os bancos, o agronegócio, os grandes empreiteiros, os grandes empresários estão disputando esse dinheiro. Mas o senhor não está falando de quem menos deveria precisar dos recursos exatamente. Ou do guarda-chuva do Estado? Eles estão organizados e pressionando, tem os seus representantes aqui dentro da Assembleia Legislativa, no Parlamento em geral, e nós somos dos movimentos sociais. Nós queremos que esse dinheiro seja investido na sociedade, na educação pública, na segurança pública, na saúde pública, na cultura e no lazer. Daí a luta, né? Tem que ir a luta, a organização social. E como isso acontece, deputado? Até para encerrar nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco e até motivasse as pessoas a cobrarem mais, não só dos seus representantes, mas também do Estado, também do Poder Judiciário, do Ministério Público, que também recebe recursos do orçamento? Olha, nós podemos participar de várias maneiras. Uma delas é acompanhar a discussão sobre o orçamento, que essa discussão é feita anualmente pela Assembleia Legislativa, com várias caravanas pelo interior, pelas várias regiões. As audiências públicas do orçamento, que são realizadas em mais de 20 regiões. Então é importante que a pessoa de cada região participe, vá lá, leve a sua reivindicação, né, para os deputados, para aumentar o orçamento para as áreas mais importantes e mais abandonadas pelo Estado, educação, saúde, segurança pública. Em última instância, para o contribuinte que paga a conta com seus impostos, qual é a recomendação que o senhor dá? A recomendação é cobrar, é vigilância, cobrar o seu deputado, cobrar o seu prefeito, cobrar o governador. E hoje nós temos, de várias formas, fazendo mobilizações, fazendo abaixo-assinado, fazendo audiências públicas e também usando a internet. As redes sociais que o senhor usa muito bem, por sinal. Hein? Exatamente. As redes sociais hoje representam um verdadeiro instrumento de luta, né, de organização. É lógico que só na rede social não resolve, mas ela é um instrumento que tem que ser potencializado para organizar a população e para pressionar os governos. Envie-se um e-mail para o deputado, para o vereador, para o governador, para o prefeito, para o Supremo Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, fazendo denúncias, fazendo cobranças. É muito importante a sua participação, o telespectador que está nos ouvindo aqui. Use também esse instrumento, que às vezes ele não tem condições de fazer uma mobilização, participar. Ou seja, pessoalmente vir até o Palácio 9 de Julho, acompanhar o trabalho parlamentar, seja das galerias do plenário, ou seja, visitando os gabinetes, não é, deputado? Porque aqui é um espaço público, qualquer cidadão pode participar das comissões, das votações, ele pode acompanhar as audiências públicas, enfim, o espaço aqui é público aberto e o cidadão tem que participar, porque é só assim que o Estado vai atender as reivindicações da sociedade. Estamos divulgando aqui, junto com o nome do deputado, o site dele também, mas é importante dizer, deputado, da força que tem as redes sociais que já estão colocando abaixo governos de ditadores mundo afora, diga-se de passagem. O mundo árabe está caindo, né? Aos poucos, vamos derrubar agora o genocida, o Assad, que é o presidente da Síria, que já matou milhares de pessoas, mais de 10 mil pessoas já foram exterminadas. É um genocídio. Mas lá tem movimentação, tem resistência e a internet, lá as redes sociais cumprem um papel fundamental. Sucesso no seu mandato. Muito obrigado por sua entrevista. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui, deputado. Eu que agradeço, Jorge. Esse é o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.